A paz do Senhor Jesus Cristo com todos. Olha, para você que já está se libertando do sistema ou já se libertou do sistema dos homens, esse vídeo para você é um conteúdo importante para você aprender alguma coisa. Mas é bom que você ouça até o final. Então vamos para o trecho da fala do ancião e em seguida tá os comentários. Abraço, fique com Deus. Estudar como teologia, isso vai te destruir espiritualmente. Hoje eu estou conseguindo fazer um comentário aqui assim de vídeo, porque eu vou comentar somente uma palavra desse ancião que falou lá nos Estados Unidos esses dias. Normalmente eu só gravo com aquele análise escrito numa Bíblia. Por quê? Porque eu vou comentando falas e falas deles. Então, para me gravar assim um vídeo para responder todas as falas, eu não vou conseguir lembrar. Então, por isso que eu gravo daquela forma as minhas análises, né? Eu vou colocando o vídeo deles, o áudio deles, paro, comento, coloco o vídeo de novo, paro e comento. Mas aqui, como eu só vou comentar hoje, né? Porque tem muita coisa para falar, mas hoje eu só vou comentar uma fala dele, então eu resolvi gravar aqui, certo? Então, o que esse ancião falou? Que estudar teologia, isso vai te destruir espiritualmente. Mas na verdade ele mentiu. Mais uma mentira que ele falou aí, fala mansa, né? Porque ele tem uma fala mansa, né? Ele fala assim tão educadamente. Então o que acontece? Ele falou uma tremenda de uma mentira lá em solo americano, mas só tinha lá na verdade, os brasileiros. Que a congregação dos Estados Unidos, quem congrega lá é brasileiros. Se tiver americano lá é um ou dois, mas a maioria é brasileiro. Na verdade, o nome correto dessa sigla, CCB, teria que ser Controle Cerebral Brasileiro ou no Brasil. Essa seria perfeito. Isso aí, se pegar, vai ser bom. Controle Cerebral no Brasil. Porque é isso aí mesmo. É um controle cerebral. Você vê que ele está falando lá uma tremenda de uma mentira e o povo está glória, glória, glória. Tudo controlado pelo controle cerebral. Então ele, com essa falinha mansa dele, o que ele veio dizer lá? Que a teologia vai te destruir espiritualmente. Ao contrário, meu amigo. A teologia, você estudar a teologia, isso vai te crescer espiritualmente. Porque você vai ter um conhecimento da própria palavra de Deus, né? Então eu deixei aqui separado das nossas apostilas. Por exemplo, teologia foi a ideia dada por um filósofo muito conhecido do século XI, que chamava-se Anselmo. O que é teologia? É a fé em busca de conhecimento. Todo mundo que vai estudar alguma coisa, ele vai com fé de aprender aquilo que ele vai estudar. Não é assim? A pessoa, por exemplo, começa estudando para medicina. Ele vai estudar com fé, ele sabe que vai ter as dificuldades, mas ele vai com fé que ele vai aprender e vai ser um médico. E outras profissões. Teologia é isso. É a fé em busca de conhecimento. É um estudo que você vai em busca de conhecimento, com fé de aprender conhecimento. Como é que você não vai ser espiritualizado? Claro que vai. Vai ajudar a você ser espiritualizado. Então ele fala uma tremenda de uma mentira em solo americano. Mas fala aqui também. Porque ele é um fala mansa e ele está lá com o pé no conselho, né? Ele está dando lá as últimas retocadas dele de puxação, né, de dobramento do conselho, porque ele sabe que ele está com o pé lá no conselho. Ele está lá, como disse aí um crítico, ele é um príncipe, né? É o príncipe, né? Porque está lá os reis, né? Os reis vão morrendo, os príncipes vão ocupando o lugar dos reis. Ele está fazendo, ele é um candidato a isso aí. Então, a fé inquiridora. O que é fé inquiridora? Nós não podemos ter fé somente às cegas, dar salto, dar pulos às cegas. Não. Nós podemos fazer inquirição, nós podemos inquirir, nós podemos buscar alguma resposta, nós podemos perguntar alguma coisa. Sobre Deus, você pode perguntar alguma coisa, Ele é teu Pai, certo? É o seu Pai. Então nós podemos fazer uma busca, nós podemos ter uma fé inquiridora. Eu creio em Deus, eu quero saber mais sobre Ele, eu quero conhecer mais sobre Deus. Isso chama fé inquiridora, né? Que você em busca de resposta. E quem é que vai lhe trazer essa resposta? Teologia, é o conhecimento, aqui já está escrito, ó, busca de conhecimento, que é a teologia. Ele falou aí que vai tirar a sua espiritualidade. Não escutem isso. Eu sei que dentro da congregação tem muitos aí dentro, aí mesmo nos Estados Unidos e no Brasil e em todo o mundo, que não concordam, eles não são controlados pelo sistema. Eles não têm o controle cerebral, não.
brasileiro não. Eles não têm esse controle cerebral brasileiro, que é CCB. Não tem. Eles vão lá, né? A família está lá dentro, tal, não quer sair, não quer debater, mas no fundo eles não concordam. Esses não vão cair nessa daqui não. Mas esses que estão aí, glória, 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 já estão controlados cerebralmente. Depois, para nós cristãos, nós não cremos numa fé cega. Aí, nossa fé não pode ser cega. Ah, eu vou acreditar em tudo que os anciãos falam lá. Isso é fé cega. Não pode, você tem que buscar por resposta. Você tem que pesar o que eles estão falando. Deixa eu ver aqui na Bíblia se o que ele está falando bate. Essa aí é uma fé que você está buscando, uma fé inquiridora. O ancião falou alguma coisa lá que você está em dúvida? Deixa eu buscar na Bíblia se isso é verdade. Isso é uma fé sábia e não uma fé cega. Fé cega é aquilo que você, tudo que ouve lá, Deus mandou falar isso. A glória, Deus mandou falar isso. Fala uma besteira aqui, fala uma besteira ali em nome de Deus e você dá glória a Deus. Isso chama-se fé cega, meu amigo. Então você pode inquirir. Inquirir é perguntar. Nós temos mais alguma coisa aqui, mas isso aqui é para deixar para outras falas dele lá na frente. Mas para essa agora, essa daqui é a melhor resposta. O pessoal do controle cerebral do Brasil, eles ficam falando lá na frente, ensinando o povo que não pode aprender sobre Jesus, que não pode aprender, né, sobre a vida de Jesus. Eu, por exemplo, para mim a Bíblia para mim, assim, ela começa de Jesus em diante. Eu acredito em Gênesis, acredito tudo lá do Velho Testamento, mas eu foco em de Jesus em diante. A Bíblia, para você entender ela, você tem que começar ela por Jesus. E aí você vai conseguir entender o resto da Bíblia. Então a minha teologia, geralmente eu busco teologia em Jesus, sobre Jesus, e aí eu vou conseguir entender a teologia do resto da Bíblia. Vai por aí que você consegue aprender melhor as Escrituras. Então agora é com a Bíblia aqui, ó. Nós vamos ler para terminar com esse negócio aí de toda essa fala dele aí nos Estados Unidos, porque foi baseado somente em teologia. Ele falou sobre teologia, né? Ele falou se Jesus quisesse, homem sábio, teria ido buscar lá os discípulos de Platão, né? E outros lá. Meu amigo, aquela teologia de Platão, você vê que ele não entende nada mesmo de teologia, esse camarada aí. Não entende nada. O fala mansa aí, do controle cerebral, não sabe nada de teologia. Porque ele falou lá, por que Jesus não foi buscar lá os descendentes de Platão? Porque a filosofia de Platão, a teologia de Platão, era baseada em teologia dos deuses, era em deuses gregos lá. Nossa teologia é teologia bíblica, do Velho e do Novo Testamento. É sobre um único Deus a nossa teologia. E a teologia de Platão era baseada em vários deuses, entendeu? Era sobre divindade também. Poderia ter alguma coisa sobre o Deus que nós cremos, mas era sobre deuses. Na nossa apostila está lá deuses, no plural. E Jesus pegou os seus discípulos, mas instruiu eles. O que ele fez? Ele pegou os discípulos, levou eles, os discípulos estavam andando com o mestre, estavam aprendendo, meu amigo. Jesus, quando mandou os discípulos lá anunciar o evangelho, primeiro andou com eles, levou eles junto com ele, eles viram milagre, eles viram Jesus ensinar, eles viram Jesus falar sobre o reino de Deus. Isso aí não aprender, eles estavam aprendendo tudo ali, velho. Depois, o que ele fez? Ele chamou os 12, deu para eles também o poder de curar e de expulsar demônio e mandou eles pregar o evangelho, aquilo que eles já tinham escutado Jesus ensinar. Então eles aprenderam, sim senhor. Então eu dei uma pausa aqui no meu vídeo para dar uma explicação na Bíblia melhor, né? Nesse sentido, nessa parte dos discípulos. Aqui se você vê em Mateus 4, do verso 12, começa aqui pelo verso 12 de Mateus 4, onde Jesus escolhe os primeiros discípulos, tá? Então ele chamou os discípulos, aí vem lá o capítulo 5 de Mateus, Sermão da Montanha. Depois os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo, tudo isso ele ensinando. Aí vem aqui o cumprimento da lei dos profetas, e vai passando aqui a Bíblia, ó. Olha aqui, ó. O capítulo 6, continuação do Sermão da Montanha, o tesouro do céu, olho puro, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida, e tá vindo. Capítulo 7, continuando o Sermão da Montanha. Aí vem para o capítulo 8, o leproso purificado, o centurião de Cafarnaum, sogra de Pedro, como devemos seguir Jesus, Jesus apazigua a tempestade, os endemoniados, o paralítico de Cafarnaum no 9, a vocação de Mateus, o jejum, e vai indo, meu amigo.
cura da mulher que tinha fluxo de sangue, cura de 2 cegos, a seara e o ceifeiro. Quando chega no capítulo 10, é que ele manda os discípulos a ir pregar. Deu as últimas instruções ali a ele, deu-lhes a ele o dom de expulsar demônio e o dom da cura, e só assim enviou seus discípulos para a missão deles. Ele acha que Jesus pegou os discípulos lá e já mandou eles anunciar o evangelho. Não, irmão, olha aqui, eles andaram tudo isso aqui com Jesus. Eles aprenderam, tiveram uma aula com Jesus Cristo. Jesus Cristo valoriza o aprendizado. Você acha que Jesus Cristo não poderia ter tirado eles, chamado eles, todos ali, né, sem preparo nenhum, ter dado o dom para ele, abrido a mente dele naquele momento? Tinha. Mas Jesus valoriza o aprendizado, coloca isso na cabeça. Quis ensinar para eles, foi ensinando a pregação para eles, foi deixando ele ver milagre. Jesus estruturou ele antes de mandar eles pregar, irmão. Jesus chamou as pessoas simples? Sim, porque quando Deus quer, Jesus quer, ele confunde as pessoas sábias arrogantes usando daquela simples. Isso ele fez, mas ele instruiu os discípulos. E também valoriza o aprendizado. Depois dos discípulos aprender tudo que aprenderam aí, ele mandou os discípulos irem anunciar o evangelho. Então, o irmão não explicou isso daí para a Irmandade. Ele falou lá para a Irmandade que Deus pegou lá os pescadores, lá as pessoas simples, analfabetas, e já mandou ir pregar. Errado. Então faltou ele ver esse detalhe aí, que ele também acha que não sabe, né? Aprenderam-se o que o mestre ensinou. Você está completamente fora da Bíblia, velho. E Jesus, o que ele fazia? Ele ensinava sobre o reino dele, mas primeiro ele curava. Ele curava e a pessoa já era curada ali, já começava a acreditar nele. Então ele fez muito milagre para isso, para ganhar a atenção da pessoa, para a pessoa poder também acreditar no que ele ensinava. E deu o mesmo poder para o discípulo. Vocês vão expulsar demônio, vocês vão curar e vocês vão falar do reino de Deus. Leia a Bíblia, rapaz. Pega a sua Bíblia aí, 11 de São Mateus, 28, 29 e 30. Olha lá. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí depois ele diz aqui no 29, tomai sobre vós o meu jugo. Saia do jugo desses anciãos. Saia do jugo desses líderes corruptos e vem para o jugo de Jesus. É isso que nós fizemos e gostaríamos que vocês fizessem. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim. O que quer dizer aprendei de mim? Estudai sobre mim. Naquele tempo ele falou, aprendei de mim, porque ele estava aqui no corpo físico, velho. Mais uma pausa para complementar. Essa palavra de Jesus, aprendei de mim, tem duplo sentido. Tem um sentido quando ele estava aqui em vida física e depois que ele partiu. Então, quando naquele tempo ele diz aprendei de mim, primeiro ele fala vinde a mim. E ele depois diz aprendei de mim, é porque ele ia ensinar ali pessoalmente, porque ele estava aqui fisicamente. Para hoje, aprender de Jesus é nós ensinar sobre Jesus. É nós falar para as pessoas corretamente sobre Jesus. Então, essa palavra dele continua tendo efeito hoje. Os ensinadores da Bíblia. Então, hoje ele não está mais no corpo físico, mas você pode aprender sobre ele. Aprender a estudar, aprender é buscar, aprender é teologia, é buscar o conhecimento sobre Jesus, sobre Deus. Você prega lá, você foi lá ensinar o que o conselho mandou você falar. Então você está completamente errado e ensinando o povo errado. Vou parando por aqui para não estender muito. Fiquem todos com Deus.